Um grande problema que eu vejo para quem está começando colorimetria automotiva, medo. A pessoa tem medo de colocar um pigmento na tinta, como se fosse sair às vezes um monstro lá de dentro lá e acabar com tudo. Outro problema, né? Eu vejo que as pessoas têm medo de estragar a tinta, é um problema, né? De ter prejuízo ali com aquela cor, de perder a tinta. Medo talvez de perder o emprego, de fazer um trabalho, um ajuste mal feito, perder o trabalho. Medo de perder o cliente, também é um outro medo. Isso tudo são problemas, né? Que geralmente a pessoa tem ali um receio, uma certa insegurança na hora de fazer. E tem um outro detalhe. A outra pessoa que não sabe para onde ela vai, não sabe qual pigmento ela tem que colocar. Na máquina de tinta tem mais de 50 pigmentos. Ela vai escolher ali um pigmento na roleta russa, né? Ou como se fosse uma sorte ali na Mega Sena de escolher o pigmento certo, de fazer o ajuste. Esse também é um outro medo, né? Porque, infelizmente, se você escolher na sorte, vai dar errado. As chances daquilo dar certo é muito pequeno. Então, vai na pessoa... Tem técnicos de tinta que já estão trabalhando como técnico, mas talvez não tenham um resultado tão bom, porque ele vai ficando tipo aquele cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então ele tenta colocar, vai fazer um ajuste ali, coloca um pigmento, não deu certo, o cliente reclama, o dono da própria loja já reclama, se for pintor, ele já não quer fazer mais, porque ele não quer assumir a responsabilidade como pintor da tonalidade. Isso tudo são problemas causados pelo medo, né? Medo de colocar e acontecer um problema ali na tinta, ele não conseguir resolver. Eu vejo que o medo é o que está travando as pessoas, mas que se não for vencido, ela não vai aprender, porque ninguém vai nascer sabendo. Por exemplo, quando eu comecei, eu errava muito ajuste de cor. Ia fazer um ajuste lá, eu me lembro até hoje, estava numa oficina, fui colocar um pigmento, 2/4 de tinta, eu colocando uma gota de vermelho na tinta, para poder tingir, né? Uma gota, e a tinta não tingia, e eu ficava em dúvida, sem saber se a tinta estava indo para o lugar certo, se estava indo para o lugar errado. Uma gotinha, como não tingia, às vezes a mudança que acontecia era até mesmo da aplicação que eu estava fazendo, e eu ficava pensando, será que essa cor está alterando, é porque eu estou colocando pigmento? Será que é porque eu estou mudando a aplicação aqui? O que será que está acontecendo? E isso eu ficava perdido. Ah, não, é o pigmento que está agindo, mas não está indo para o lado certo, não está dando o efeito que eu preciso. E aí eu já ficava tenso. E não tem coisa pior do que quando você está inseguro, quando você está tenso na hora de fazer um ajuste de cor ali. Porque isso vai refletir no seu trabalho também. Toda vez que você está inseguro para fazer alguma coisa, a tendência é que aquilo não fique bom, ou que aquilo não dê certo. Então, o primeiro passo é você ter clareza, né? Entendimento das técnicas, ter clareza dos pigmentos, dos efeitos. Para quê? Para que você faça um ajuste mais preciso. E você só ganha confiança ao tempo, né? Por exemplo, uma criança, toda vez que ela for tentar andar, ela cair, ela desistir, ou ela parar de tentar andar, ela não vai andar, ela não vai conseguir aprender. Na colorimetria também, as pessoas têm um certo... já querem sair, não quer nem aprender a andar, já quer correr de uma vez. E mesmo quando elas estão andando ali, começando a andar, elas caem, ela fica com receio de levantar e fazer de novo, ou de tentar fazer um ajuste novamente. Porque o julgamento do cliente é grande. Vamos falar, o nível de estresse ali que vai gerar é grande. Mas independente disso, ela tem que entender o seguinte, ela está numa fase de aprendizado, ela tem que ir lá, ela tem que fazer o ajuste, ela tem que pigmentar. O que é necessário para isso? É necessário minimizar os efeitos do erro. Como é que se minimiza o efeito de um erro? Estudando, aprendendo, entendendo as técnicas, entendendo os efeitos. Isso é possível fazer para você melhorar. E tem vários técnicos de tinta, até que já está na área há muito tempo, que também erra. Ele erra talvez por excesso de confiança. Que ele precisa colocar lá 1 grama de um violeta, ele coloca 1,5 gramas ou 2 na tinta. Ao invés dele chegar num determinado ponto, ele passa. E aí ele tem que fazer todo o trabalho de voltar. Então são os dois extremos.
A falta de confiança de colocar tão pouco pigmento, de nem tingir a cor, e aí você passa lá 2, 3 horas tentando fazer um ajuste, colocando tão pouquinho pigmento, indo tão devagar que não tinge a tinta. E tem um extremo que é você, de tanta confiança que você tem, você coloca muito pigmento. E aí você passa do ponto. E aí é onde você tem que voltar. Então você tem que pegar os dois extremos e achar o ponto de equilíbrio, achar o meio termo daquilo ali. Para você ser confiante e cauteloso. Essa eu vejo que é a principal característica de um bom técnico de tinta. Ser confiante e ser cauteloso. Um outro ponto onde eu acho que as pessoas têm muito medo e que dificulta o ajuste é quando o cliente às vezes está em cima, né? O cliente, ele está vendo o ajuste, está querendo entender ali, quer ver se ficou bom, porque o grau de exigência do mercado de colorimetria automotivo é altíssimo. As pessoas querem precisão no ajuste de cor. E eu vejo que quando o cliente está ali perto, ele causa um certo um receio, uma certa insegurança no técnico que está fazendo a tinta. Mas você só vai ter confiança e clareza com isso quando você conhece a técnica, sabe exatamente para onde você está levando a tinta, sabe exatamente a leitura que você está fazendo. Mas não adianta fazer assim e achar que você vai sair fazendo isso. Porque quando eu comecei, eu não saí fazendo isso, eu errei, eu tive que, às vezes, pagar tinta para o cliente, porque eu tinha errado mesmo, era um erro meu. E isso ninguém gosta de errar, né? É uma exposição. Mas quem quer ser um técnico de tinta de alto nível, de alto padrão, ter consciência, experiência, ele precisa errar. Ele precisa errar também, porque se ele só acertar tudo, às vezes ele não vai nem entender como é que foi o processo. E o que é muito importante quando você erra? É você errar, fazer a correção e entender por que você errou. Porque aí você já sabe que aquele determinado efeito de pigmento não serve para aquela situação. Esse é o ponto positivo do erro. Então, se você quer ser um técnico de tinta de alto nível e ser referência mesmo, eu diria que comece, execute, faça. Mas não faça de qualquer jeito. Faça de forma orientada, de forma com uma técnica por trás. Se fizer de qualquer jeito, a chance de dar errado é muito grande, e se der certo, você nem vai saber o que você fez que deu certo. Então é ter uma técnica, ter uma linha de raciocínio para cortar um efeito, aumentar um efeito, porque assim é possível replicar aquele ajuste em outros ajustes. Quando você faz basicamente na sorte, é muito complexo você ir lá e replicar aquilo em outra cor. Você tem um efeito, você fez um determinado outro efeito, mas você não sabe por quê. E quando você tem clareza da técnica ali, você sabe o que você executou, você sabe qual a linha de raciocínio que você seguiu. E tudo na vida é na base do erro e acerto, né? O que a gente precisa é fazer o quê? Criar formas de minimizar os erros. Isso eu acredito, e que é o que faz toda a diferença ali de você, quando está começando, falar, não, é esse pigmento aqui, vou colocar ele, mesmo que você entre numa quantidade um pouquinho menor, mas você entra com o pigmento ali, você tem clareza do que você está fazendo. Agora, toda falta de conhecimento vai gerar medo, insegurança, falta de credibilidade. Essa é a visão que o cliente não quer, né? Que o dono do carro não quer que você transmita para ele, o técnico de tinta ou o pintor automotivo que ajusta a cor. A visão que o cliente quer, o consumidor final, é que você não transmita insegurança para ele, que você sabe o que você está fazendo. E para saber o que está fazendo, vem com prática, conhecimento, fundamentos, técnica, tá perto de pessoas que são boas naquele trabalho, são pessoas que sabem executar o trabalho e são referências de profissionais para você nessa área. Esse que eu acredito que é o caminho, né? Ser bem orientado. Essa é a verdadeira questão, ser bem orientado e seguir um passo a passo para vencer as barreiras.